sabe que é obra do mal, não tome atitude precipitada acerca de favorecimento àquilo que vai te prejudicar. Esta mulher toma mais uma atitude que serve de lição espiritual para nós. O que ela fez? Ela procurou o profeta Eliseu, homem de Deus, investido de uma autoridade celestial, autoridade esta sobrenatural. Aleluia! E quando ela vai à casa do profeta, o profeta a recebe e o profeta pergunta o que está acontecendo. Quando ela vai conversar com o profeta, ela não consegue falar normalmente. O texto diz que ela clamou a Eliseu. Essa expressão aqui que diz ela clamou a Eliseu, ela não fez oração ao profeta. Nós, servos de Deus, só oramos a um que fez os céus e a terra, que é digno de honra, de glória e de louvor. Ela ela vai até o profeta, se dirige ao profeta, e quando ela vai falar com o profeta, a voz dela, devido ao choro e ao sofrimento na alma, elevou-se. O tom da voz dela se elevou. A palavra clamor no original quer dizer elevação do tom da voz. Se alguém gritar de lá de fora para cá, ele está clamando para falar com alguém aqui de dentro. É isso que significa. Não quer dizer que ela orou a Eliseu. E quando ela então vai falar com Eliseu, a agonia, a dor da alma era tão forte que ela desembarga a sua voz e começa a chorar e falar alto, e ela diz: profeta, estão querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Esses credores aqui, eu quero dizer que eles tipificam Satanás. Mesmo que eles estavam tendo legalidade perante a lei de Moisés, eles estavam representando Satanás. Por quê? Estava causando dor àquela viúva, estava vendo que ela ia ficar desfavorecida, ninguém ia cuidar dela socialmente, ninguém ia vestir ela, ninguém ia cuidar da alimentação dela, ela iria ficar à mercê da vida se Deus não intervisse e se o profeta não estivesse por perto. Glória a Deus que tinha um homem vestido da autoridade por perto, e a presença de Eliseu ali tipificava a presença de Deus em Israel. A presença de Eliseu ali tipificava um representante legal de Deus em Israel. Eu quero dizer que essa igreja toda aqui reunida nesta noite tipifica o próprio Deus presente aqui, porque são os embaixadores de Cristo. Você representa Cristo aqui na terra, eu represento Cristo aqui na terra. Qual é o papel do embaixador? Ele representa o seu presidente em uma nação diferente da sua. Ele assina documento, protocola documento como se fosse o presidente dele. Eu quero dizer, se você foi salvo, teu nome está escrito no livro da vida, você pode protocolar tudo no mundo espiritual usando o nome de Jesus, porque Jesus disse: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada lhes fará dano algum. Aquela mulher então clama ao profeta, e o profeta faz uma pergunta: tá, você veio com problemas? Declara-me o que é que tens em casa, declara-me o que é que você tem em casa. E ela, irmãos, ela diz para o profeta: eu tenho apenas uma pequena botija de azeite. Interessante é que Deus usa o profeta fazendo a pergunta: o que é que você tem em casa? Sabe por quê? Deus se interessa como está o interior da minha casa. Deus se interessa como está o interior da sua casa. Você está cultuando a Deus aqui nesta noite, mas Deus quer saber como que está o ambiente dentro da sua casa, como vai a tua casa. Certa vez o profeta perguntou até aquela sunamita, através de Geazi: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E Geazi perguntou, e ela disse: vai tudo bem. Mas ela mesmo sabia que não estava bem. Ela ali não estava mentindo, ela estava omitindo uma informação. Sabe por quê? Geazi não ia resolver nada, era apenas um homem de recado. Ela queria quem estava investido de autoridade, ela queria falar com quem podia resolver na íntegra. Deus quer usar crente cheio de autoridade, que bota o diabo para correr. Não é historinha de meia tigela não. Você ergue a tua mão, o diabo tem que cair por terra. Você libera uma palavra profética e Deus assina embaixo. Deus está cansado de crente meia tigela, que diz que é dele, mas ele não está dentro dele, que diz que é de Jesus, mas Jesus nunca esteve dentro da casa dele. Hoje a pergunta
você, vai tudo bem com o teu marido, vai tudo bem com o teu filho. O Senhor está querendo saber nesta noite. Eu só quero dizer uma coisa: a casa onde Jesus está acontece milagre. A Bíblia diz em Lucas 8, verso 40 e diante, que Jesus foi à casa de Jairo, porque Jairo convidou Jesus para ir na casa dele. Qual era o problema? Uma filha adolescente que já estava moribunda para morrer. Quando Jesus chega na casa de Jairo, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Eu não sei o que você deixou em casa antes de vir para o culto. Eu não sei se você deixou algum filho moribundo, triste, morrendo espiritualmente, mas a unção que está aqui neste santuário está indo dentro da tua casa nesta noite. Em Lucas 7,36, a Bíblia diz que Jesus foi à casa de Simão, o ex-leproso. E o que Jesus estava fazendo? Jantando na casa de Simão. Coisa boa quando Jesus pode estar na mesa com a gente, quando a gente janta e sente a presença de Jesus dentro da nossa casa. Sabe o que aconteceu? Porque Jesus foi na casa de Simão, uma pecadora que era prostituta aceitou-a como Salvador, teve libertação naquele jantar, porque Jesus estava presente. Aleluia. Tem gente que acha que Jesus liberta a gente só aqui dentro do templo. Ei, em um jantar Jesus libertou uma prostituta. Eu quero dizer que a casa de crente, se Jesus está, até na hora da refeição ele opera milagre e maravilha, porque ele é Deus. Como está a tua casa? Em Lucas 19, verso 9, ele foi na casa de Zaqueu. Chegando na casa de Zaqueu, o que aconteceu? Ele libertou Zaqueu do demônio da corrupção. Zaqueu na mesma hora disse: eu não aguento, é tanta presença do céu aqui dentro da minha casa que eu quero me converter. Jesus, se eu roubei todos os pobres, eu vou devolver tudo hoje, eu quero ir para o céu. E Jesus salvou Zaqueu dentro da casa dele. Aleluia. Em Marcos capítulo 1, versículo 29, Jesus foi na casa de Pedro. Quem é que Jesus encontra na casa de Pedro? A sogra de Pedro. Eu quero dar glória a Deus, porque tem crente que fala com a sogra, e Pedro falava com a sogra. Pedro amava a sogra, mas tem gente que não gosta da sogra. E se você não gosta da sua sogra, o que você está fazendo aqui? Jesus manda perguntar: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com a tua família? Vai tudo bem com a tua sogra? Vai tudo bem com a tua cunhada? Vai tudo bem com o teu primo? Vai tudo bem com o teu avô? Como está você com a sua família? Você quer o chão? Você fala com o teu parente? Pedro falava com a sogra dele. Jesus chegou lá, mandou a febre embora, a infecção foi retirada, e Pedro glorificou a Deus com Jesus Cristo. Mais uma. Jesus foi convidado para ir numa festa de casamento em uma casa. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 2, que Jesus estava numa festa de casamento, e no meio da festa de casamento, naquela casa onde tinha muitos convidados, acabou o vinho, logo no meio da festa, logo numa festa de casamento, e o problema estava instalado. Por quê? Porque não podia faltar vinho. O motivo da alegria em uma casa, o motivo da alegria de uma festa era o vinho. Se faltasse o vinho, faltava tudo. Se faltasse o vinho, faltava alegria. Vinho tem cor e tem sabor. Agora o que sobrou daquele casamento foi 12 taças de água. Água não tem cor e água não tem sabor. Sabe o que significa isso? Tem casamento que pessoas que veio para o culto aqui hoje, que já perdeu a cor e o sabor. Mas se Jesus for lá na tua casa hoje, vai voltar a colorir tudo, vai voltar a ter sabor. Você vai voltar à lua de mel, porque aquele que anda no meio dos 7 catiçais está andando em nosso meio aqui nesta noite. Ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele vê tudo, e ele está contemplando como está a tua casa nesta noite. Mais uma. Em Lucas 10, 38, ele foi na casa dos seus amigos, ele foi na casa de Lázaro. Chegando lá, ele viu Marta e Maria, abraçou-os, e quando Jesus começa a conversar com Marta e Maria, uma começa a se distrair fazendo as coisas, e a outra se senta aos pés de Jesus e começa a ouvir Jesus falar. Dentro da casa dos amigos de Jesus, Jesus liberou a palavra. Uma se distraiu e a outra deu atenção para ele. Como você deixou a sua casa? Tem alguém se distraindo da presença de Jesus? Você está prestando atenção como está o ambiente da sua casa? Será que tem alguém dentro da tua casa que ainda para dar atenção para Jesus? Ou tem alguém que está dividido, está dando atenção a coisas? Eu quero dizer que ainda dá tempo. Convida Jesus e joga a palavra, joga a Bíblia, joga a palavra dentro de casa. Leia a Bíblia dentro de casa. Faça alguma coisa para Jesus dentro da tua casa.
casa. Só quem tem alguma coisa em casa para Deus, levante a mão e glorifique o nome de Jesus. O profeta perguntou: o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma pequena botija de azeite. Meus queridos irmãos, ela desdenhou do que tinha dentro de casa. Ela desprezou a matéria-prima que Deus ia usar para realizar um grande milagre na sua casa. Olha só, meus amados irmãos, em 1 Coríntios, capítulo de número 1, olha o que a Bíblia vai dizer no versículo 27. Olha só, para você que despreza coisas pequenas, Deus está dizendo nesta noite: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Aleluia! Sabe por que aquela mulher disse com desdém: tua serva não tem nada em casa, senão uma pequena botija de azeite? Porque ela não levava fé naquela pequena botija de azeite. Para você que não dá valor a coisas pequenas, em Êxodo 14, verso 16, a Bíblia diz que Deus utilizou uma insignificante vara na mão de Moisés e abriu o mar vermelho. Israel atravessou e passou e cantou do outro lado. Para você que não valoriza coisas pequenas, a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 6, versículo 6, Deus utilizou um pedaço de pau cortado por Eliseu e fez o ferro de um machado flutuar. Ei, não despreze o dia das coisas pequenas. Em Números capítulo 17, versículo 1 a 8, Deus utilizou uma pedra em Horebe e outra em Meribá para reservatório de água potável. Em Números 22, do 28 ao 30, Deus usou uma desprezível jumenta como profeta para falar para um profeta mal intencionado. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 50 ao 54, Deus usou um pequeno menino chamado Davi para matar um gigante. Deus está perguntando: se o que você tem dentro de casa você acha que não vai dar conta, é porque você não tem fé no poder que Deus tem. Se você crê que Ele é grande, Ele vai usar coisas pequenas de dentro da tua casa para o nome dEle ser glorificado. Em 1 Reis capítulo 17, verso 2 ao 6, Deus utilizou o desprezível urubu, corvos, para levar bife para Elias lá em Querite. Em 2 Reis, sabe o que Deus usou no capítulo 5? As águas barrentas do rio Jordão para Naamã ser curado da pele, da lepra. Deus usou água barrenta. Talvez você não mergulharia naquela água, mas é coisas pequenas que Deus usa para o nome dEle ser exaltado e glorificado. Em 2 Reis capítulo 20, versículo 7, Deus usou uma simples pasta de figo e curou o rei Ezequias de úlceras terríveis. Em Jonas capítulo 1, verso 17 ao capítulo 2 e 10, Deus utilizou um estranho peixe como submarino para levar o profeta onde Deus designou que ele tinha que ir. Chegando em Nínive, ele foi vomitado, mas foi porque ninguém pode resistir o poder de Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Aperte a mão de quem está ao teu lado aí e diga: Deus vai usar coisas pequenas. Não resista. Deus vai usar coisas pequenas. Quer mais um pouquinho? Olha só o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 30, versículo 37. A Bíblia diz que Deus utilizou varas para aumentar o rebanho de Jacó. Quando as ovelhas iam beber água, olhava para aquela pequena vara cascada e as ovelhas nasciam tudo malhadas. Depois ele trocou aquela pequena vara. Quando as ovelhas iam beber água e olhava aquela vara toda completa, o rebanho aumentava. Porque Deus é Deus de mistério, Deus é Deus de coisas grandes, Deus é Deus de coisas infinitas. Alabando, combinar. Eu estou sentindo glória de Deus aqui. Em João, no Evangelho de João, verso 9, Jesus utilizou, sabe o que? Para curar um cego. Jesus usou barro e cuspe. Jesus usou barro e cuspe, cuspiu no chão, fez lodo, passou na vista do cego e ele passou a enxergar. Ei, não despreze as coisas pequenas que estão dentro da tua casa. Sabe por quê? É isto que Deus vai usar para trazer a resposta do teu milagre. Talvez você esteja me perguntando: evangelista Márcio, o que Deus vai usar que está dentro do meu lar, que você está falando tanto de coisas pequenas? Talvez
Um pequeno momento de jejum de 3 horas resolve esse problema. Um reservado momento para um culto doméstico, pode ser de 20 minutos a 1 hora, resolve o problema. Uma vez eu estava brincando de culto doméstico com meus irmãos, quando éramos criança. Eu tinha 6 anos, meu irmão Marcelo 7 anos, e todas as minhas irmãs estavam em casa. Chamei Marcelo, falei: Marcelo, vamos brincar de culto. Hoje você vai ser o presbítero Nelson, eu vou ser o pastor Samuel Lessa. Senta aqui. Então Marcelo sentou do meu lado, falei: ó, você é presbítero, eu sou o pastor Samuel Lessa. Vamos começar um culto. As minhas irmãs chamou as criançadas todas das vizinhanças e sentaram na varanda. Eu dirigia ao culto, falava: você, minha irmã, pode vir. Aí a menina vinha brincar, cantar, falava de Jesus. Daqui a pouco minhas irmãs levantavam e cantavam. De repente eu levantei a mão e falei assim: ainda criança, hein? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Ele nos ama. Vamos levantar a mão e dar glória a Jesus. Eu não entendi mais nada depois daquilo. Naquela brincadeira de culto, Jesus batizou minha irmã com o Espírito Santo, ainda criança, e fala em mistérios com Deus até hoje, porque Deus usa coisas pequenas para confundir as grandes. Tem congresso por aí, tem culto por aí, tem festa que passa por aí. Quando eu vejo Jesus batizando com o Espírito Santo fala comigo assim: eu te chamei naquele dia, quando você estava brincando de culto, eu te mostrei o teu chamado naquele dia. Eu quero dizer, não despreze o culto de brincadeira que teu filho faz em casa. Talvez você despreze e diz: apenas é uma brincadeira, mas o céu está recebendo, o céu está recebendo, o céu está recebendo culto de criança. Mais 2 minutos e eu encerro a mensagem, porque a hora já foi. O profeta falou: que tens em casa? Ela disse: uma pequena botija de azeite. O profeta disse: vai, pede muitos vasos emprestados. Não pede pouco não, pede bastante. Ela foi, obedeceu o profeta, pediu muitos vasos. Isso fala do poder da união. Salmo 133 fala dos resultados da união. Não dá para dissecar o Salmo 133 por causa da hora, mas eu só quero dizer que a unção provoca a atenção de Deus. É na união da igreja. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, diz que a igreja tinha tudo em comum. A igreja tinha tudo em comum, e aquilo atraía a atenção de Deus de forma que ninguém tinha falta de nada. Acompanhe com sua fé que os irmãos vivem a união. É como óleo precioso, a união traz a unção de Deus. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o povo estava orando reunido. De repente veio do céu um som impetuoso, encheu toda a casa, e todos que estavam ali foram batizados com o Espírito Santo. Então o profeta disse: traga muitos vasos, vasos vazios. Agora tem um detalhe: os vasos tinham que estar vazios e limpos, porque Deus não usa vaso sujo, Deus não usa vaso cheio de poeira, Deus não derrama azeite em vasilha suja. Poeira não se mistura com azeite. Você que é dona de casa sabe disso. Algum dia você deve ter visto um litro de óleo assim. A poeira pode até bater em cima, mas entrar no azeite não entra, porque no Espírito Santo não entra a impureza. E um dos símbolos do Espírito Santo é óleo. Um dos símbolos do Espírito Santo é o azeite. Então, qual outro tipo de vaso que Deus nunca vai usar? É o vaso chamado fariseu. Só tem aparência, é como sepulcro caiado, bonito por fora, por dentro é ossos de defunto, está podre, cheio de pecado, adultério, mentira, corrupção, maus pensamentos. Qual outro tipo de vaso que está dentro da casa de Deus, mas não para nada dentro dele? É o vaso de Jeremias capítulo 18. O vaso, Jeremias 18, estava na mão do oleiro. O oleiro estava fazendo, de repente o vaso se quebrou na casa do oleiro, na mão do oleiro. É assim que às vezes acontece. Tem pessoas que estão dentro da casa do oleiro, está rachado, está pregando, é do oleiro,
está na casa do oleiro, mas está rachado e está quebrado. Está pregando, está rachado. Está cantando, está o vaso rachado. Está orando, mas o vaso está rachado. Ele vê os vasos de Deus todos cheios da plenitude do Espírito, e ele diz: por que eu não consigo armazenar esta glória que esses irmãos dizem que carregam dentro dele todo dia? É porque é simples: vasilha furada não para nada, nenhum líquido dentro dela. O Espírito Santo não tem compromisso com quem está quebrado. Deixa o oleiro te refazer depois que o vaso tiver refeito pela mesma massa. Significa, não precisa trocar de igreja, não precisa mudar de endereço. O mesmo oleiro que viu você quebrando, trincando, vai tirar as escórias da massa, vai ter paciência com você, vai refazer você de novo e vai te encher para a glória do nome dele. Deus precisa de vaso limpo, conforme Isaías 66, 20. Aquela mulher então entra dentro de casa com seus filhos. E quando ela entra dentro de casa, ela obedece à voz do profeta. Entra, fica você e teus filhos dentro da sua casa, fecha a porta. Tem milagres que vão acontecer na minha e na sua vida somente de portas fechadas. Isso fala de um particular com Deus. Isso fala de falta de notoriedade. Isso fala até mesmo, aleluia, daquilo que as pessoas querem, que é a aparência. Esqueça os holofotes, esqueça a notoriedade. Tenha um tempo para Deus e você vai ver o agir dele agindo na sua vida e o nome dele sendo glorificado. Devemos fechar as portas para a ausência no lar. Dê mais atenção ao seu filho. Feche a porta, fique um pouco dentro de casa. Para de ficar ausente. Dê mais atenção à sua esposa. Dê gargalhada com ela dentro de casa. E eu chego do trabalho, já chego gargalhando, porque é uma glória, é uma bênção, minha esposa. Dê gargalhada com a sua esposa. Senta no sofá, faz cosquinha nela, faz cosquinha no seu marido, faz alguma coisa para ter risada dentro da tua casa, meu irmão. Sabe por quê? Casa de crente é lugar de alegria. Aleluia. Olha, o profeta disse: entra dentro da tua casa, fecha a porta, seja um pouco mais caseiro. Agora, fecha a porta também para o uso desnecessário de cartão de crédito. Não estou dizendo para você ser tão duro, não, mas para com aquela mania. Passei ali, vi uma blusa, tinha um cartão de crédito. Passei ali, vi um tênis, tinha um cartão de crédito. Eu já estou cheio de tênis. Passei ali, vi uma bermuda, estou cheio de bermuda, mas tinha um cartão de crédito. Passei ali, eu vi um estojo de maquiagem, já tenho em casa, mas tinha um par, estou o cartão. Outra passada no cartão. Aí chega no final do mês, começa a dizer que Satanás está furioso. Não, nem tudo é culpa do diabo. Não estou aqui advogando nada do diabo, não. Às vezes é falta de controle. Ei, evita um pouco de excesso de cartão de crédito. Não estou dizendo para você ser pão duro para sua esposa, para os seus filhos, não. Ame-os, invista neles, mas tem gasto que é desnecessário. Faça aquilo que o nome de Deus vai ser glorificado. Devemos fechar as portas, sabe para quê? Horas excessivas de televisão, filme, novelas, séries, cheia de ladrões, cheia de palavrões, cheia de pornografia. Corta isso, fecha a porta e abra a porta para o Espírito Santo. Fecha a porta, sabe para quê? Para se cumprir Mateus capítulo 6, versículo 6. Aleluia. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho. Teu pai que te vê em secreto te recompensará. Aleluia. A ordem de Deus foi para fechar a porta. E outra coisa, fecha a porta para crente caroneiro, só quer andar na carona. Não ande com caroneiro, só quer te sugar. Não ande com caroneiro. Sabe por quê? O caroneiro não tem vida com Deus, não acredita no mover do Espírito Santo na sua vida. Ele é incrédulo.
Amós 3:3 diz: poderão porventura andar dois juntos se não estiverem de acordo? Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 18, olha o que Paulo diz: não vos prendais-vos a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia tem entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: nele habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que digo, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Quem é vaso de Deus, não toque em nada imundo. Não toque em nada imundo. Aleluia. E a hora foi. Aleluia. Glória a Deus. Quando o profeta é obedecido, tá a mãe e os filhos dentro de casa, no meio dos vasos, é porque Deus deu uma ordem: eu quero você no meio de vasos cheios. Ande com quem é cheio do Espírito, não ande com quem é vazio. Ou você vai melhorar ele ou ele vai te estragar. Ande com quem é cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Jesus chegou na casa de Jairo, tinha uma multidão lá vazia do Espírito. Jesus disse: as meninas apenas dormem. Aí, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a multidão zombou de Jesus. Jesus falou: vocês vão ficar do lado de fora, porque vai entrar comigo Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João eram os mais íntimos de Jesus. Viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo, mas os incrédulos ficaram do lado de fora. Não se estranhe com o que eu vou te dizer. Fechei a Bíblia, encerro agora. Deus vai fazer uma seleção. Não estranhe se de repente quem andava com você sumir do mapa, dizer assim: não quero mais isso, não quero mais aquilo. Fique tranquilo, Deus vai fazer uma seleção. Quem está cheio vai andar com você, quem está vazio, está de má intenção, Deus vai soprar do teu caminho e vai tirar. Porque não anda junto quem não concorda, só anda junto quem está de acordo. A Bíblia diz então, meus queridos irmãos, que quando aquela mulher chama os seus filhos e começa a deitar o azeite dentro dos vasos, os vasos começaram a ser cheios, ser cheios, ser cheios, ser cheios. Aí daqui a pouco ela diz: traz mais um. Aí o filho falou: minha mãe, não tem mais vaso, o azeite não acabou. Ele parou de jorrar, porque enquanto tiver alguém sedento pelo Espírito Santo, ele enche, ele capacita e ele usa. Encerrando, a casa estava cheia de azeite. A mulher olha aquele monte de vaso, aí ela toma atitude. Já que eu fui ao profeta e pedi uma orientação a ele e contei como estava a minha situação, agora que a casa está cheia de azeite, vou perguntar o que eu vou fazer para o meu milagre. Ela foi ao profeta e perguntou: profeta, está cheio de vaso lá dentro de casa, está cheio de azeite, o que eu vou fazer agora? Aí o profeta disse: vai, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O profeta disse: pague a tua dívida. Ele não disse parcela a tua dívida, ele disse quita a tua dívida, porque Deus não faz nada pela metade. Deus está entrando com providência na vida financeira de famílias aqui nesta noite. O Deus do milagre financeiro está presente aqui nesta noite. Tem pessoa que veio para esse culto endividada, mas o Espírito de Deus está me dando unção aqui para profetizar na tua vida. Vai mudar, vai mudar, vai mudar esta situação. Tem gente que não está dormindo direito porque a dívida está alta e fica igual uma gota d'água
mágoa na sua consciência porque você é honesto. Porque quem não é honesto dorme de babar o travesseiro, deve a Deus e o mundo, para ele é a mesma coisa que nada. Mas quem é honesto perde o sono e diz: meu Deus, o que eu vou fazer? É com você que Deus está mandando dizer: está vindo providência do céu sobre a tua vida, está vindo a provisão celestial, e a profecia é esta: vai, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aquela mulher de uma pobre falida passou a ser empresária, porque enquanto ela respirou sobre a terra, ela virou vendedora de azeite, sem ter plantação de oliva. Só Deus pode fazer isso, irmão. Sem ser uma fazendeira de oliveiras, ela vendeu azeite. Por quê? Porque Deus tira o pobre do monturo e coloca como os príncipes. É Deus que faz todas essas coisas. E perdoe pelo horário, meu pastor, e eu quero agradecer esta rica oportunidade e dizer que a maior dívida já foi paga. Colossenses capítulo 2 diz que a cédula que era contra nós foi cravada na cruz. A nota promissória que condenava a minha e a sua alma, Jesus rasgou quando ele morreu na cruz do Calvário. Cravou lá, para o inferno ver. A parte de baixo da cruz aponta para o centro da terra. Quando Cristo estava pendurado sobre a cruz, e a parte baixa da cruz, Deus estava declarando: ei, está vendo aí, Satanás? A parte de baixo da cruz está apontando para o seio da terra. Meu filho morreu, derrotou você, derrotou os demônios, derrotou a morte, porque meu filho é vencedor. Os braços abertos da cruz fala de abraço, porque ninguém abre os braços à toa, só se você for abraçar alguém e liberar perdão. Os braços abertos da cruz, quando Jesus morreu de braços abertos, tipifica que Deus estava abraçando a todo pecador que vem para ele através do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. E a parte aguda, a parte de cima da cruz, representa que é do alto, ela mira para o céu, é do alto que veio a provisão da salvação para toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.